Boa noite a todos. Este é o primeiro encontro da Calmex. Temos como a nossa palestrante a Célia Mate, que é psicóloga. Ela trabalha na CAME. CAME é uma empresa de consultoria na área de recursos humanos e psicologia. Para quem pretende construir uma carreira, pode contactar a doutora Célia. Ela gosta de ser chamada de Célia, não de doutora Célia. Então, pode contactar a Célia, ela vai encaminhar. Neste momento, a CAME, a Célia, no caso, está a preparar 2 workshops de desenvolvimento de carreira e irá falar conosco hoje sobre depressão. Mais para frente, ela vai falar sobre o seu programa de mentoria de carreira, que é acompanhamento que ela dá no processo, enquanto para pessoas que já estão a trabalhar e precisam de mentoria, querem subir no emprego, querem ocupar nova posição, ela vai poder apresentar o seu trabalho. E também vamos disponibilizar essa informação em formato PDF para quem não conseguiu acompanhar a live desde o início, vai poder assistir a gravação e também vamos ter um PDF, vamos partilhar com o perfil da doutora. Célia, é contigo. Célia. Boa noite a todos, muito obrigada Bruno e Calmex pelo convite. Espero que estejam todos super animados e bem dispostos para falarmos aqui de um tema que é ligeiramente sensível para muita gente, que é a depressão. Conforme disse o Bruno, eu sou Célia Mate, sou psicóloga clínica. Neste momento eu trabalho na CAME, e o que nós mais fazemos tem a ver com desenvolvimento humano e também fazemos desenvolvimento organizacional. E a psicologia é uma das, se não a principal ferramenta que nós usamos para promover esse desenvolvimento. E tem uma frase que eu gosto muito, que é: não há saúde sem saúde mental. Então, um dos pilares do desenvolvimento que eu sempre repito é saúde. Existem 2 outros, que são educação e geração de renda, e no nosso caso nós procuramos promover ou abraçar todas as iniciativas que promovam saúde mental, e acreditamos que realmente não há saúde sem saúde mental. Sobre depressão, olha, primeiro nós precisamos perceber o que realmente é depressão. Mas antes de falar, eu gostaria de que vocês dessem aquilo que tem sido a vossa percepção de depressão, para depois juntos construirmos ou desconstruirmos algumas crenças que as pessoas têm sobre depressão. Então, os próximos 5 minutos estão abertos para cada um de vós dar aquilo que tem sido a sua percepção sobre a depressão. Depois eu vou-vos apresentar o conceito de depressão e vão poder comparar aquilo que tinham como ideia e aquilo que realmente é depressão. Quem quer começar? Quem quiser ativar o microfone para falar, fique à vontade. Temos o filho, acho que é filha de Amândio, que está com a mão levantada já há algum tempo. Não sei se quer falar alguma coisa. O pessoal fica mais animadinho. Não precisamos ficar deprimidos já logo no princípio. Pois é. Ok. Para mim, depressão é... Aliás, eu li, então vou ser um pouco influenciado pelo que eu li, mas depressão é quando nos sentimos para baixo e esse estado ou esse sentimento que nós temos é constante, não é algo que acontece de vez em quando, mas é todos os dias ou todas as semanas nos sentimos assim e não temos uma explicação de por que é que estamos neste estado. Então, eu acredito que depressão seja isso e é isso. Ok. Mais alguém queira contribuir? Ok. Primeiro é assim, do ponto de vista científico, depressão faz parte ou é classificado como sendo um transtorno mental. E às vezes as pessoas ficam muito assustadas, tipo, transtorno mental, e será que eu já estou maluco? Não. Para já, em saúde mental, nós não usamos o termo maluco.
Quando muito, quando a pessoa está fora de si, nós dizemos que a pessoa descompensou, e quando volta, dizemos que a pessoa compensou. Então, a depressão faz parte dos transtornos de humor ou transtornos afetivos, que são os transtornos que têm a ver com todas as alterações ou todas as mudanças que a depressão, como é comumente chamado, é dividida em episódios depressivos. Então, naqueles depressivos, e depois temos transtorno depressivo recorrente. O que é um episódio depressivo e o que é que depois vai ser um transtorno depressivo? A grande diferença entre um episódio depressivo e o transtorno recorrente, como o próprio nome já diz, o episódio vai acontecer no intervalo de tempo determinado, pode ir até 2 semanas. Já o transtorno depressivo recorrente, ele vai acontecer, conforme o nome diz, de forma recorrente, os episódios vão acontecer com muita frequência e os intervalos entre o estado normal e os estados depressivos vão ser quase que imperceptíveis. Então, passa a ser a nova forma de ser e estar daquela pessoa. E quando a pessoa está com episódio depressivo ou com transtorno depressivo, ele pode ser classificado de 3 formas. Pode ser um transtorno leve, pode ser moderado e grave. Ou seja, qualquer um de nós pode ter depressão em proporções completamente diferentes. Não quer dizer que o único estado de depressão que nós devemos considerar é aquele em que a pessoa só está em casa, que não faz mais nada, não. Existem várias pessoas que vivem um longo período de tempo tendo vários episódios depressivos, um hábito, de tal forma que nem acabam se dando conta. E um dos principais, ou por outra, primeiro, até aqui não sei se consegui fazer chegar bem a mensagem do que é depressão, antes de continuar. Eu gostaria que fosse uma coisa muito mais interativa, assim nós podíamos ir aprendendo ao longo do caminho, né? Alguém sabe o que é depressão? Tem alguma dúvida? Eu acho que podemos deixar as questões para o fim, que é para não podermos perder o fio, né? Ok, tudo bem. Então, eu estava a explicar que tanto o episódio depressivo, assim como o transtorno depressivo recorrente, ele vai acontecer em episódios, ou pode ser classificado como sendo leve, moderado e grave. E então a pergunta pode ser: como é que nós vamos saber quando é que estamos, ou quando é que o indivíduo está com depressão, ou quando é que o episódio depressivo é leve, moderado ou grave? Primeiro, essa é uma informação que se obtém por meio de um diagnóstico. Ou seja, tratando-se de um transtorno mental, existe um manual que se chama de Classificação Internacional de Doenças, Transtornos e Doenças Comportamentais, que chama-se CID-10, que tem lá os critérios para se fazer o diagnóstico da depressão. Ou seja, não sou eu simplesmente só porque eu achei que ele não estava a sorrir, não. Existem alguns critérios que são usados para conseguir classificar, primeiro, se é um episódio depressivo ou se já se configura um transtorno depressivo. Segundo, se é um episódio depressivo leve, moderado ou grave. E depende muito do número de sinais e sintomas que estejam a ser apresentados ou relatados pelo paciente. Então, onde é que nós vamos ter um diagnóstico de depressão? Muitas vezes o diagnóstico tem de ser feito por um profissional de saúde que tenha um mínimo de competências, pode ser um psicólogo, um técnico de medicina ou de psiquiatria ou um psiquiatra. Importa aqui sublinhar que psicólogo e psiquiatra têm atribuições diferentes. Apesar dos dois trabalharem com saúde mental, o psiquiatra é um médico que se especializou em psiquiatria e que pode prescrever alguma medicação. Já o psicólogo, principalmente o psicólogo clínico, ele não é médico, ele não pode prescrever medicação e ele usa outras ferramentas para tratar. O que acontece muitas vezes é que quando a pessoa está com
episódios depressivos ou com transtorno depressivo em estado grave, ela está um pouco fora de si e ela precisa de apoio farmacológico para se recompor e conseguir ter maior noção e controle daquilo que está a acontecer e conseguir lidar com esta situação de uma forma mais construtiva. Então, é comum quando se diagnostica depressão, principalmente quando classifica-se como grave, receitar psicofármacos, comumente chamados de antidepressivos, que eles vão servir para ajudar a pessoa ou o indivíduo a recompor do ponto de vista da bioquímica do próprio organismo, porque é o que mais fica alterado. Existem 2 hormônios que ficam alterados, que é a serotonina, que é o hormônio da felicidade, ele vai ficar completamente em níveis baixos, e os psicofármacos ajudam a restabelecer esse equilíbrio do ponto de vista bioquímico. Então, é um hormônio ou um neurotransmissor que é produzido pelo organismo, que quando a pessoa está em depressão, o organismo já não consegue produzir naturalmente, então precisa de um reforço. Célia, Daí que o indivíduo com... Sim? é possível, ah, nesse meio termo em que a pessoa tem a serotonina baixa, fazer alguma coisa domesticamente que pode possibilitar, sem ter que tomar a medicação, algo substitua? Existem várias alternativas e uma coisa que eu costumo chamar a atenção é que para todas as situações nós temos o convencional e depois temos o mais rápido, né? Sendo um neurotransmissor que se produz naturalmente no organismo, nós podemos estimular o organismo a que produza isso. Vou dar um exemplo muito prático, e que não é para se abusar, mas já foi cientificamente provado. Existem algumas atividades que estimulam a mesma área cerebral que, quando realizada em proporções diferentes, o efeito é o mesmo, que é o efeito de bem-estar e de felicidade. Comer é uma dessas atividades, ter relações sexuais é uma dessas atividades, praticar desporto é uma dessas atividades, o consumo de algumas drogas ilícitas acaba estimulando a mesma área cerebral, que é, se a memória não falha, é o núcleo GABA, que é responsável por dar a resposta de satisfação. Então, não é necessariamente o que se faz, mas o efeito que isso vai trazer. Então, respondendo à sua questão, existem alternativas saudáveis, que são atividade física, alguns alimentos, cacau, chocolate, por exemplo, é um dos alimentos que consegue produzir aquele efeito de felicidade, tanto que muitas vezes a gente diz, a mulher quando está com TPM come muito cacau. Há um desequilíbrio hormonal, como de açúcares, principalmente o chocolate, acaba já excesso de peso, que é um outro problema que depois tem de se tratar, e a ideia é procurar formas que não têm efeitos colaterais tão maus, como atividade física, estar com pessoas que gostamos, fazer atividades que nos sejam satisfatórias do ponto de vista emocional. O tratamento farmacológico é o extremo, e a Lina está a dizer, o chá de folha de banana também ajuda. Os chás são, antes de mais, eles estimulam e depois relaxam. Então, são muito bons quando a pessoa está a precisar de um boost extra de energia. Voltando ao que eu estava a dizer, o tratamento farmacológico, no meu ponto de vista, deve ser visto como recurso útil, não necessariamente como a primeira coisa que a gente vai fazer quando tem um diagnóstico de depressão. Porque depois dele não temos nenhuma outra alternativa. Se chegarmos a uma fase em que criamos uma dependência pelos psicofármacos e por aquilo que eles causam como efeito, então nós já ganhamos um outro problema, que é a dependência química, porque eles são produtos químicos. Eu ia Então, mesmo perguntar isso, se os fármacos não criam uma dependência química e talvez pudesse ter um efeito colateral, né? Devastador. criam, Bruno, criam, e eles não estão lá
a ideia não é que eles estejam lá para ser usados a vida toda. Eles estão lá para auxiliar no processo de recuperação e depois o indivíduo tem de fazer esse exercício de fazer um desmame, né? Algumas pessoas chegam a não conseguir isso e caem na dependência e depois, quando interrompem a medicação, têm recaídas muito graves na própria depressão, fica uma coisa muito mais complicada. Mas o ideal é nós olharmos para a depressão como um alerta que o nosso organismo está a dar-nos em relação à maneira como nós estamos a viver, aquilo que nós estamos a fazer como hábitos e procurarmos de forma consciente reverter esse quadro. Então, quando nós pensamos, ok, como é que nós vamos fazer para resolver isso, nós temos que olhar para sinais, sintomas. Do ponto de vista médico, um sinal é aquilo que eu, como profissional de saúde mental, vou conseguir ver no meu paciente. Ou seja, o meu paciente chegou desanimado, descuidado, fala sem nenhum entusiasmo, está com um aspecto cansado, tudo que eu conseguir ver, que vai me auxiliar no diagnóstico, que eu vou chamar de um sinal, é visível. Já os sintomas é aquilo que o paciente vai relatar. Eu me sinto cansado, eu me sinto triste, eu me sinto sem ânimo, por aí em diante. Então, o que vai acontecer? Quando a pessoa está com um episódio depressivo, ela vai apresentar rebaixamento de humor, ou por outra pessoa, se era uma pessoa alegre, vai começar a não estar tão alegre assim, vai ter uma redução de energia, pode estar sempre cansada e sem nenhum ânimo, não tenho vontade de fazer nada, isso é muito comum. Vai ter redução de capacidade de sentir prazer ou de sentir satisfação em determinadas atividades que até antes eram muito prazerosas. Então, vai se reduzir e, com o andar do tempo, se a situação não for tratada, acaba se extinguindo por completo. Nós podemos notar também a alteração no apetite, a alteração na qualidade do sono. A pessoa pode começar a acordar muito mais cedo do que o normal, pode acordar várias vezes ao longo da noite, ou pode mesmo ter alguns episódios de insônia e ter dificuldades para dormir. Vai ter também um sinal ou sintoma que costuma se fazer presente, é um rebaixamento da autoestima e da autoconfiança, em que a pessoa tem desvalorização para consigo mesma e, mais grave, para com a própria vida, achando que já não vale a pena viver, que nada sai do jeito que quero, que começa um discurso muito, muito, muito negativista e isso acaba fazendo com que a situação comece a piorar. Existem também algumas pessoas que durante a depressão desenvolvem sentimentos de culpa, ganham peso porque comem acima do normal, há uma alteração no apetite. Outras perdem peso porque começam a não comer o suficiente, porque não têm vontade de comer, perderam o apetite. E começam a ter tendência a apresentar esses sinais e sintomas todos, principalmente pela manhã, quando eles realmente têm de despertar e encarar o novo dia, e o novo dia começa a ficar sem significado. Então, é muito comum que esses sintomas sejam predominantes logo pela manhã, o que faz com que as pessoas, muitas vezes, a gente nota que dificilmente saem da cama, começam a não sair da cama ou a levantar-se da cama muito tarde, depois não sai do quarto, depois porque nem sequer consegue levantar para acender a luz, então passa todo o dia no ambiente escuro, o que já dificulta o próprio organismo, porque não recebe vitamina C, não recebe oxigênio puro, então começa a funcionar mal. Começa aí uma sequência de eventos muito pequenos que acabam contribuindo para que o quadro todo, em vez de melhorar, comece a piorar. Então, qualquer um de nós, como eu estava a dizer, pode apresentar sinais e sintomas de depressão, é uma coisa completamente normal e comum. Não quer dizer que a pessoa está fraca ou que é fraca, não quer dizer que é covarde, ou para os homens não quer dizer que a pessoa está a ter comportamento de mulher ou de menina. Entendam que minha filha está a rir porque ela está aqui a acompanhar quando eu disse que os homens, por vezes, acham que sentir depressão é coisa de menina. Então, nós temos primeiro, como seres humanos, reconhecer quando as coisas não estão bem e não medir por rótulos sociais ou o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar.
E o primeiro passo é sabermos reconhecer o nosso estado normal, para conseguirmos perceber quando algo de anormal começa a Está a acontecer. acontecer. Eu tenho uma E questão desse fio do pensamento. Porque muitas pessoas uhum, costumam fazer o seguinte: eu costumo perceber que jovens, quando estão desanimados, bebem. Jovens, uhum, quando estão desanimados, saem, saem de casa, no caso, vão passear com amigos, vão beber. Tem uma vida social fora do seio familiar que é para servir de escape. No caso, uhum. podem desenvolver alcoolismo e não saber que eu sou alcoólatra, porque todos os dias ou todas as semanas tem um comportamento que socialmente, no meio em que está inserido, pode ser considerado alcoolismo, ou melhor, pode não ser considerado alcoolismo, mas clinicamente pode ser considerado alcoolismo. A depressão tem alguma relação com o alcoolismo e o alcoolismo tem alguma relação com a depressão? Qual é a ponte? Bruno, o que tu estás a dizer é uma realidade e uma realidade para muita gente. A relação que existe não é direta, mas eu vou lhe explicar o que que acontece aí do ponto de vista comportamental. Quando eu me sinto sem ânimo, eu nunca me apercebo que o meu organismo está a dar um alerta para eu rever alguma coisa. Então, eu não tiro um tempo para lidar com aquela falta de ânimo ou com o acontecimento que está a superar-me de alguma forma em que eu preciso encontrar uma nova estratégia de lidar e eu vou recorrer a escapes. Quem fala de alcoolismo pode falar dos vícios de jogar, de apostar, comer excessivamente e de manter relações sexuais inseguras como forma de escapar a uma determinada realidade com a qual não quer lidar assim de forma direta. No alcoolismo, o que acontece? O primeiro efeito do alcoolismo é que ele é do álcool, desculpa, ele é um estimulante. Então, nos primeiros copos, eu sempre vou me sentir revigorado, vou sentir as energias renovadas e vou Uhum. associar aquele bem-estar ao álcool. Ok. Depois de algum tempo e de uma certa quantidade, que depende de cada indivíduo, porque a tolerância também varia de indivíduo para indivíduo, eu começo a desenvolver os reais efeitos do álcool, que é Uhum. causar efeitos similares ao da depressão. Sim. Então, facilmente, eu não vou querer estar num estado em que eu tenho noção do que está a acontecer. Então, eu vou consumir mais álcool, eu vou ficar cada vez mais inconsciente, eu vou acordar e é um novo dia. Não tive que lidar com os problemas de casa, Uhum. que é geralmente onde muitas questões que têm a ver com depressão começam, e depois lá fora eu fiz de conta que estava tudo bem. Mas o que acontece? O meu organismo vai se acostumando a essa rotina. Assim como eu me acostumo a acordar cedo, depois de algum tempo mesmo sem um despertador, eu consigo. Acontece que o meu organismo também vai se acostumando àquela sensação causada pelo álcool. E depois de algum tempo, eu começo a precisar do álcool, não por vontade própria, mas porque o meu organismo Uhum. começa a dizer-me, e de uma maneira que não é muito simpática, e posso vos adiantar, começa a dizer-me de uma maneira que não é muito simpática, que olha, a faltar alguma coisa. E porque os sintomas da abstinência alcoólica são dolorosos, o que a pessoa faz é ir beber para aliviar os sintomas e com isso continuar. Então, é assim que começa a nascer a dependência para com o álcool. E torna-se ainda mais difícil a pessoa desligar-se do álcool, porque, como eu estava a dizer, a síndrome de abstinência é muito dolorosa. Então, a pessoa já não consegue parar de beber porque tem de passar por esse processo de abstinência que é fisicamente doloroso, nem falo psicologicamente, é fisicamente doloroso, e a pessoa por si só não consegue parar. Ok. Então, vai se criando esse vicioso. Então, tudo começou por causa de um episódio depressivo que não foi bem tratado do ponto de vista emocional e acabamos tendo dois problemas, uma pessoa que é deprimida e que ainda tem de lidar com o alcoolismo. A Daniela levantou a mão. Sim, Daniela. Daniela, consegue nos ouvir? Bom, acho que a Daniela não está a conseguir ou não consegue nos ouvir, não sei o que é que se passa. Não temos acesso à fala, ok. Bom, essa questão é com o Bruno. Continuando, só para terminar a explanação sobre,
sobre a depressão, eu estava a falar dos sinais e sintomas e que, felizmente, sim, Daniela? Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Boa Eu noite. tenho uma dúvida e também um caso real. Uhum, Eu tenho uma amiga, que tem uma irmã mais nova, tem 20 e poucos anos. E uhum, ela, aparentemente, quando conversamos, quando saímos, é uma pessoa normal, muito normal. uhum, Mas uhum, quando ela está em casa, no período da noite, mais ou menos, ela começa a entrar em graves crises de, acredito eu, né? Como eu acabei de escutar os vários tipos de depressão. Ela começa a cortar-se, ela corta-se nas mãos e tudo mais. O médico disse que ela tem depressão, mas aparentemente ninguém imagina que ela tem depressão. Se a irmã não contasse, ninguém diria que ela tem depressão, porque ela é uma pessoa super feliz. Mas sozinha ela começa a cortar-se, a bater-se, eu não sei. Não sei se a Célia pode me explicar mais ou menos isto. Olha, Obrigada. pelo que está a explicar-me, ela tem um transtorno comportamental que não é necessariamente. É assim, a automutilação em saúde mental já tem uma classificação como um dos transtornos do comportamento. Cortar-se, bater-se, morder-se, é classificado como automutilação que pode estar presente em alguns transtornos, em alguns quadros maiores de transtornos mentais. É possível. Primeiro, vamos combinar uma coisa. Felicidade não combina com automutilação e não combina com depressão. Eu não posso ser feliz e triste ao mesmo tempo. E a depressão é um estágio ou um estado de tristeza profunda. Ou seja, a minha tristeza passou daquilo que é normal, ou porque eu estou triste porque aconteceu uma coisa no dia a dia e dia a dia. Então, não é, no meu ponto de vista, correto dizer ela é uma pessoa feliz, mas que ao mesmo tempo tem depressão e depois tem a automutilação. Para mim são coisas diferentes. E ao mesmo tempo existe uma coisa que se chama de depressão mascarada. Então, não é o fato de eu conseguir colocar um sorriso no meu rosto que faz com que eu esteja feliz. Então, se essa pessoa está a ter esses comportamentos de automutilação e agredir-se, o que se fez, como é que chegou a essa conclusão e que acompanhamento a pessoa está a ter. E, acima de tudo, o que essa pessoa quer alcançar ao cortar-se, ao bater-se, porque não é só porque a pessoa faz isso que está deprimida. Isso pode estar associado a uma outra situação do ponto de vista psicológico. Então, para mim é muito prematuro dizer, olha, não é, façam isto, não façam aquilo, porque o nosso principal instrumento em saúde mental é a fala. Então, eu não posso diagnosticar sem ter ouvido na primeira pessoa primeiro, e acredito que se alguém que convive, sai, ela está no seu estado emocional o suficiente para estabelecer um diálogo. E eu acho que isso é a base para conseguir fazer um diagnóstico e conversar melhor com ela. Então, eu sugeria que ela procurasse um profissional de saúde mental e pode lhe ajudar a ter um segundo diagnóstico, que às vezes é bom procurar sempre um pouco mais, né? Temos a Dina, que acho que também quer colocar uma questão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu registrei duas perguntas. Eu ouvi o relato de uma mulher que disse que depois que teve a primeira ou segunda filha, não me lembro bem, ela teve depressão pós-parto. Então, eu queria saber se uma das coisas que ela falou que lhe receitaram ou foi a resolução da depressão dela, para além das consultas psicológicas, ela recebeu, foram-lhe receitados fármacos para resolver a depressão que ela teve, que ela estava a ter depois de ter a filha. Então, eu queria saber se na depressão pós-parto é possível resolver
essa depressão sem que sejam administrados fármacos, se existe alguma outra forma de resolver. E queria também saber se é possível prevenir a depressão pós-parto. A outra pergunta é... Já são Eu duas. queria saber... Sim, ok, mais uma. Eu queria saber... Estou a brincar. Eu queria saber se é possível que alguém, mesmo tendo os sintomas que a Célia esteve aqui a apresentar sobre da depressão, por exemplo, insônia, tristeza, pensamentos negativos, entre outros, com frequência, e ainda assim a pessoa não ter depressão. E o que poderia estar a causar esses sintomas contínuos na possibilidade de não ser depressão? Ok, vou começar pela última. Okay. Dina, é assim, o diagnóstico para transtornos mentais, ele segue um determinado critério. E para nós dizermos que é depressão, é preciso que um certo número de sinais e sintomas estejam lá presentes e já estão pré-definidos. Se eu estivesse aqui em frente, mas para além disso, nós temos que ter em conta que é comum em saúde mental acontecerem transtornos comórbidos, ou seja, uma mesma pessoa pode ter todo o quadro de depressão e mais um outro transtorno mental. Então, pode ter depressão, quando estamos a falar de transtorno depressivo, por vezes a pessoa tem episódios maníacos, pode ter episódios psicóticos que envolvem alucinações, podem ser auditivas ou visuais. Então, a pessoa pode ter uma associação de sintomas que são comuns na depressão e em outros transtornos mentais. O que não pode acontecer é um indivíduo são, no seu estado normal, como a gente dizia em física, de temperatura e pressão, apresentar esses sintomas que são muito comuns em depressão e outros transtornos mentais. Isso nós temos que ficar alerta. A velha história de eu sou assim, talvez você esteve a alimentar essa situação por muito tempo, mas não é suposto ser assim, e quando notares que alguma coisa não está assim, é preciso realmente levar a coisa a sério. Okay. Questão de depressão pós-parto. Eu parto do princípio que quase todos, e refiro-me àqueles transtornos mentais que não são de origem orgânica, ou seja, não envolvem alguma questão genética, eles podem ser tratados e podem ser prevenidos. Porque o que acontece? Nós, quando temos depressão ou qualquer outro transtorno e vamos ao psicólogo, o psicólogo não vai nos administrar fármacos primeiro. Eu recordo-me ter mencionado isso. Fármaco é para um estado tão acelerado em que a pessoa já descompensou, em que a pessoa começa a perder noção, o sentido de si. Não funciona tão bem que não é possível, por vezes, estabelecer um diálogo com a pessoa. A pessoa, por vezes, perde noção do orientação do dia, horas. Tanto é que quando se faz em psiquiatria, quando se faz o exame mental, um dos mais básicos é perguntar à pessoa onde é que tu estás, que horas são, que dia é hoje, qual é o seu nome, para que direção é a sua casa, que é para avaliar o estado mental básico da pessoa. Então, quando nós chegamos à fase de ter de administrar fármacos, é porque alguma coisa saiu daquilo que é o padrão e merece alguma atenção com urgência, que se nós quisermos usar o processo de estimular a pessoa, pode não ser possível porque a pessoa já saiu daquilo que é normal. Para nós atendermos alguém em saúde mental e fazer terapia, é preciso que a pessoa tenha juízo crítico. Nós chamamos de juízo crítico, que é ter noção de si e daquilo que está acontecendo à sua volta. Quando isso começa a faltar, então fármacos devem, sim, no meu ponto de vista, devem ser administrados, porque eles ajudam a fazer essa compensação e a pessoa fica muito mais receptiva a outro tipo de tratamento alternativo, como as terapias. Como é que a gente faria para prevenir? Olha, preparação sobre a maternidade, sobre tudo que envolve maternidade, sobre os medos, sobre as inseguranças que a gente possa ter e, acima de tudo, ter suporte das pessoas à volta. Então, é possível, sim, conheço muitas mulheres que foram mães, muitas
vezes e não tiveram que passar por isso. Também conheço outras que passaram e eu não acho que a culpa seja delas. Por vezes nós, por não nos apercebermos daquilo que está a acontecer, deixamos as coisas acontecerem e quando damos por nós, o buraco já está lá e nós estamos dentro. E uma das coisas que eu costumo dizer é, se tu não conheces o teu estado normal, então dificilmente vais conseguir perceber quando alguma coisa está a sair do normal. Podes perceber já o problema formado, ele todo adulto lá, e teres que lidar com ele, é ainda mais difícil. E eu estava para dizer uma coisa que me escapou, mas tudo bem. Se eu lembrar, eu digo. A outra questão era sobre, acho que respondi todas, né? Sobre fármacos, prevenir depressão e acho que é isso. Dina, não sei se respondi todas as questões. Sim, respondeu todas. Obrigada. É nada. Vejo a Adelina, acho que tem uma questão, levantou a mão já há algum tempo. Sim, Célia. Primeiro, boa noite, né? E Olá. Quero agradecer a Dina pelas perguntas. Eu, na verdade, não tenho nenhuma questão, porque eu sou combatente da depressão. E a pergunta que a Dina fez, para mim, foi muito importante, porque eu já passei por isso. E estive a fazer algumas sessões com a Célia na CAMI, e a experiência que eu carrego, basicamente, é tudo isso que a Célia falou. Uma pessoa só recebe medicação, nesse caso, não vou terminar, quando já está num estado crítico. Farmacológica. Exatamente, quando já está num estado crítico, foi o que aconteceu comigo. Eu vou falar um bocadinho da experiência que eu tive. Já estive numa sessão com a Célia, mas vou resumir. Eu entrei no hospital, não sabia meu nome, não sabia minha idade, não sabia o que era feito de mim. Depois de ter conversado várias vezes com a Célia, graças a Deus, eu lembrei-me de como é que entrei no hospital. Só que isso ainda não tinha contado. A Célia até chega a doer-me, mas até agradeço pela sessão que já estou a tirar. Eu fui à faculdade, depois de ter filho, porque tínhamos que ir deixar um trabalho. Quando chego na faculdade, comecei a dar passos para frente, para trás, para frente, para trás, mas sem sair do mesmo lugar. Eu ia para frente, voltava, ia para frente, ia para trás, voltava. Não sabia o que estava fazendo. Então minha colega disse, o que se passa? Comecei a ter uma crise de choro. O que se passa, o que se passa, o que se passa? Ligam para uma colega minha que era contabilista do Hospital Central. Ela não está bem, ela logo vem, coloca-me no carro dela, manda-me para o hospital, começam a perguntar nome, idade, onde é que vive. Eu não conseguia responder nada. Tive uma crise que só levantei já, estava a fazer soro. Descobriram que, para além da depressão, o meu nível de açúcar no organismo estava muito baixo. Então, apareceram lá, acho que foi uma psicóloga, assim, apareceu lá, depois de eu já ter terminado o soro, começou a fazer perguntas já. Como é que te chamas? Eu disse o meu nome. Onde é que vives? Eu também expliquei. Mas a crise de choro era tanta que é uma coisa que não se consegue travar. No meu caso, o que estava a acontecer comigo é que eu tinha um sentimento de falta, mas que eu não percebia. É falta do quê? O que está a acontecer comigo? Por que isto tudo? Era muita coisa que aparecia na minha cabeça. Chegou uma fase que eu começava a pensar na minha filha. Eu dizia, por que minha filha não está aqui? Eu tenho que amamentar. Eu começava a chorar. Então a médica dizia, olha, tu estás a pensar na tua filha agora. Eu não sei como é que ela conseguiu perceber isso, mas ela disse, tu estás a pensar na tua filha agora e as lágrimas não vão parar se tu não te ajudares. Para de pensar na tua filha, pensa que, olha, eu estou no hospital porque não estou me a sentir bem e tenho que voltar para casa para cuidar da minha filha. Quando é que eu comecei já a sentir-me forte? Quando trouxeram a menina para eu amamentar. Eu disse, não pode ser assim, eu não vou submeter minha filha a ter que vir para o hospital porque eu não estou a conseguir ter um controle sobre a minha mente, um controle sobre o meu corpo, porque para mim depressão é uma coisa que te tira fora do seu estado normal. Te tira mesmo, te deixa fora do seu estado normal. Se tu eras uma pessoa alegre, de repente, do nada, ficas triste. Se tu és uma pessoa que gosta de desempenhar determinado tipo de atividades, de repente, para ti aquilo já não faz sentido. Então, depressão é um sentimento, para mim, que até hoje não tem explicação.
E para a pessoa combater, tem que dizer sim. Eu aceito que estou a passar por um momento difícil na minha vida e que preciso de ajuda. As primeiras pessoas que ajudam mesmo, aquilo que a Célia falou, são as pessoas que convivem ao nosso redor, nesse caso a família. A família que ajuda bem, a pessoa já começa a sentir-se mais segura, é que a família traz uma segurança muito forte que tudo passa, mas em algum momento, quando a pessoa se sente sozinha, aquilo pode voltar. Para não voltar, o que temos que fazer, aquilo que eu aprendi, é procurar ocupar a mente com coisas positivas, totalmente positivas. Deixar tudo que é negativo para trás, porque quando a pessoa está com um sentimento negativo, um sentimento de falta ou qualquer coisa parecida, parece que a depressão volta de uma maneira totalmente perigosa que até pode levar ao suicídio. Eu não sabia disso, aprendi isso na CAMI, aprendi isso com a Célia e digo que hoje não tenho vergonha de dizer isso. Se a pessoa tem um sentimento estranho, qualquer que seja, procura ajuda de alguém da família, de alguém mais próximo à família, conversa, se vê que aquilo ainda não está assim na totalidade, vai procurar ajuda de um psicólogo. Porque psicólogo não é assustador, não. É necessário, porque o que acontece conosco é que nós não damos muita, como é que se diz? Nós não nos apegamos muito à saúde mental. Nós pensamos que, não é nada, eu estou bem. Não é nada, eu estou bem. De repente, amanhã, já estamos ali com uma corda ao pescoço, perdemos a vida. Perdemos a vida. Então, o meu conselho mesmo é seguir seguir o que a Célia está a dizer, o que qualquer outro psicólogo esteja a dizer. Hoje em dia, procurar psicólogo não é nenhum problema. Para mim, o problema é estar à frente a um psiquiatra, ter que fazer medicação todos os dias, porque aquilo não é fácil. Não é fácil mesmo. Tanto que eu descobri que o chá de folhas de bananeira ajuda, porque apareceu alguém quando eu estava a tomar um antidepressivo, estava a secar o leite do peito, apareceu alguém e disse que eu tinha que tomar chá de banana, de folhas de banana, para ajudar a não secar o peito. É por isso que eu sei que folhas de chá de banana ajuda, porque também fiz e foi bom porque me ajudou e depois as coisas foram passando até hoje que já consigo falar disso como uma coisa normal, porque posso assumir que sim, já estou 99,99% curada da depressão, porque eu aceitei a cura. Parabéns, Adelina. Que bom. Obrigada. Que bom. A Adelina é uma das pessoas das quais eu mais me orgulho de ter cruzado o caminho, porque eu convivi com a Adelina por muito tempo e digo-vos abertamente que aceitar, primeiro uma mulher do tamanho dela, quase 1,90 m, a aceitar que as coisas não estão a correr bem, então vocês imaginam, né? Ela é uma mulher grande, mas ela tem um coração ainda maior e esse processo todo, talvez eu tenha encontrado só uma parte, mas tem sido bastante transformador para mim também. Obrigada, Adelina. Temos o Dário que está a perguntar: é comum em alguns casos aceitar-se algumas substâncias ilícitas? Não, Dário. Se vais para um médico, se vais para um psicólogo, para já psicólogo não tem de receitar nada que não seja terapêutico, como mudar hábitos, treinar-te para outras maneiras de pensar, de agir. Pode usar exercícios como escrita, pode usar musicoterapia, pode usar terapia da dança, pode usar várias coisas para te ajudar a te animar, mas nunca substâncias ilícitas. O médico, idem. Daí que o médico, para prescrever, ele vai prescrever drogas que você vai comprar na farmácia, e se são drogas altamente controladas, só poderão ser administradas num hospital ou num centro médico. Então, em circunstância nenhuma, podem ser aceitadas substâncias ilícitas por um profissional de saúde. Há um contraste total aí, porque nós já sabemos dos danos que essas substâncias vão causar. Então, não lhe aconselho a seguir por esse caminho. Depois a Isabel pergunta: qual é a influência que o agir de Deus pode ajudar em indivíduos que sofrem de depressão?
Olha, Isabel, nós atualmente temos tido muitos problemas para falar de Deus, principalmente quando as pessoas são ou que estudaram ou que têm algum tipo de conhecimento científico. O que eu posso lhe dizer é que fé ou ter fé já é considerado como uma das estratégias de enfrentamento de qualquer transtorno mental. Fé é o contrário de medo. Ter fé significa acreditar em alguma coisa acima de si mesmo e capaz de lhe ajudar. Já é uma coisa boa, porque você está a acreditar em alguma coisa boa. Medo é o que vai acontecer e isso retira de ti mais de 50% da energia que tu precisas para resolver um problema. Eu não tenho vergonha de ser psicóloga e dizer que eu tenho fé em Deus, porque muitas vezes a ciência e a religião estão sempre ali em conflito e é um problema que eu não entendo de onde é que vem e para onde é que vai, mas a verdade é que eu não vim aqui por acaso, existe algum ser acima de mim e que faz as coisas acontecerem e nós demos o nome de Deus, outros chamam de graça, divindade, não sei, não cabe a mim isso. O que eu posso lhe dizer é, se acreditas em Deus, então isso tem o poder que tem para te ajudar. A minha chamada de atenção é que Deus, da mesma maneira que Deus fez, o médico fez essas coisas porque nos ama, quer que a gente tenha recursos ao nosso alcance para resolver os nossos problemas. Então, o fato de eu acreditar em Deus não pode me limitar a buscar ajuda. É um ato de fé em Deus, acreditar que aquele conhecimento que o médico tem é coisa divina, porque Deus quer que ele salve vidas. Então, nós temos que conseguir ter uma fé inteligente ao ponto de não nos limitarmos por causa da nossa fé e, antes, pelo contrário, agirmos e buscarmos ajuda, seja para a depressão ou para qualquer outra coisa, porque temos fé. Então, eu acredito que os que cuidam, os que fazem de tudo para salvar a vida, eles têm algum pingo de amor próprio e, acima de tudo, de amor pelo próximo. E Deus é isso, é amor. Então, se eu tenho depressão, acredito sim que Deus pode ajudar, mas também acredito que Deus colocou médicos, enfermeiros, psicólogos à minha volta para me ajudar a chegar muito mais rápido. E por mais conflituoso que seja, não é sobre ajoelhar e rezar, mas quem tem fé, quem já leu a Bíblia, quem professa alguma religião, sabe que a nossa fé tem de ser acompanhada por ações. Então, se eu acredito em Deus, eu vou acreditar que, olha, eu vou ser curada. Então, eu tenho de ir ao hospital e acreditar que aquilo que estão a fazer comigo no hospital vai ter algum resultado, porque é o que Deus quer que aconteça. Eu sempre chamo a atenção, não vamos ter uma fé cega, não vamos chegar em um sapateiro que se diz ser médico e ele, o agir de Deus vai acontecer de várias formas. Cabe a si avaliar se aquilo que está a acontecer consigo é algo que agrada a Deus ou não, para tu conseguir sentir se as tuas preces estão a ser respondidas e, acima de tudo, fazer a sua parte. Deus faz a sua, nós fazemos a nossa. Não sei se temos mais questões. Temos uma questão aqui de uma barriguda. Ela pergunta como lidar com a ansiedade na gravidez. E a ansiedade é um outro ramo muito mais profundo, ou talvez tão profundo quanto a depressão, porque a ansiedade, Bruno, a ansiedade é tema para uma outra live, posso dizer abertamente, Pronto, isso é tema então, para uma outra conversa. ok. Agora, alguém perguntou sobre depressão, sobre a ansiedade na gravidez. Eu haveria de explicar a ansiedade de uma forma muito simples. É vivenciar por antecipação aquilo que ainda não aconteceu. Começar com muitos sis em situações em que eu devia estar simplesmente à espera do próximo. E tanto quanto terrível pode ser a depressão, a ansiedade também é. Porque ela te faz sofrer com uma coisa que ainda não aconteceu, viver no futuro, perder o presente e estar completamente alienado. Alternativas para isso, olha, procure realizar atividades que te ajudem a manter a calma. Uma das mais recomendadas tem sido meditação. Quem fala de meditação, fala de oração, fala de ter alguns minutos de silêncio todos os dias. Tudo isso tem por vista acalmar a mente.
Tem um psiquiatra brasileiro que eu gosto muito, Augusto Cury, se puder, leiam coisas sobre ele. Ele diz que nós estamos a viver a era do síndrome do pensamento Acelerado. acelerado, que é estou num ritmo tão acelerado que esse desfazamento acaba me causando ansiedade e essa ansiedade é que acaba me fazendo adoecer. Nós Então, sofremos por procure antecipação, né? realizar atividades que vão desacelerar a sua mente. Exatamente. Você depende de si e o que você pode fazer em relação àquilo que poderá acontecer e avaliar se depende de mim ou não. Ou seja, há coisas que eu tenho de saber que eu não posso controlar. Eu não posso controlar o que o Bruno pensa, se ele pensa bem ou mal de mim, não posso controlar o que vai acontecer amanhã. O que eu posso fazer é hoje me preparar para que eu amanhã me encontre pronta. Não para que eu consiga resolver tudo, não. Para que eu tenha consciência que, olha, eu estou a fazer tudo o que está ao meu alcance. Isso vai me trazer tranquilidade, porque eu vou deixar de pensar no e se eu tivesse, e se eu fosse. O e se deixa de ser uma preocupação e eu estou a viver o aqui, o agora. Então, a minha sugestão de ansiedade na gravidez é justamente viver o aqui, o agora e procurar acalmar a mente o quanto puder. Atividade física, meditação, oração, leitura. Temos Vem cá, a minha assistente do dia que quer colocar uma pergunta. Diz lá. Olá, boa tarde, boa noite. Boa noite. Boa noite. Quieta, senão não aparece. Como está? Tô bem, e tu? Estamos bem? Quer fazer alguma pergunta para nós continuarmos? Sim. Qual? Quem já teve Depressão. depressão? A Lima quer saber quem é que já teve depressão. A Lima, minha amiga, como estás grande? Eu já tive depressão, graças a Deus, e a Célia, mãe, foi uma das pessoas que me ajudou a combater isso. Hoje eu me sinto segura por causa das terapias que tive com a mãe, entendeste? Mas, assim, Célia, eu queria ajudar a mamã, queria ajudar a mamã que está aqui grávida com um conselho. Uma das coisas que não ajuda muito na ansiedade é ouvir dizer o que as pessoas falam. Principalmente ali naquelas consultas, já aparece a Adelina, é mãe de segunda, terceira viagem, começa a falar muita coisa. Como dói? Dói muito. Olha, dar parto é uma coisa única, para perceber, mas o que nós temos que fazer é não colocar muita coisa na cabeça, porque à medida que tu vais ouvindo uma pessoa falar uma coisa, aquilo fica na cabeça, e as coisas quando entram para sair, é difícil, quando a mulher está grávida é muito sensível, quando ouve muita coisa, fica tudo. No dia que a pessoa já vai dar parto, sai mesmo, depois com depressão. Então, evita muito ouvir dizer, vive o momento, como disse a doutora, aliás, a doutora não é séria, viva o momento. Sim, obrigada. Viva hoje, esquece aquilo que vai acontecer amanhã. Se a bolsa arrebentar, seja forte, vai fazer teu trabalho de parto, vais ter parto normal. Eu na primeira e segunda viagem, mesmo com depressão, tudo tive parto normal, não foi cesariana, porque eu acreditava que ia fazer parto normal. O que acontece com uma mulher grávida vai ser diferente, a dor é diferente para todas. Tem quem sente dor de dente, tem quem sente dor no cabelo, até doer cabelo. Se dizer, meu cabelo está a doer, dizer, mas eu vou desculpa, falar que doer cabelo? Sim, está a doer, tá bom, está a doer. Ai, Então, Delina estava a demorar, sempre consegues uma forma cômica de nos fazer entender que as coisas são realmente sérias. Sim, mas realmente o que a Adelina está a dizer é isso. sério. Nós temos que ser muito seletivos em relação àquilo que nós deixamos entrar na nossa mente, porque as coisas podem germinar e os frutos podem ser extremamente maus. Então, a mente é um terreno muito, mas muito, mas muito, mas muito fértil. Então, atire sementes positivas para teres frutos bons, senão, porque ela é tão fértil para o que é mau,
assim como para o que é bom. Então, o que ela está a dizer é realmente coisa que serve para todas as áreas, não só para a depressão ou com pensamentos, e alguns pensamentos nós herdamos ou recebemos, depois eles se multiplicam e nós é que sentimos as consequências disso. Depois tem alguém que diz, eu cheguei um pouco tarde. Só gostaria de saber, não entendi bem, mas pronto, que tipos de depressão existe? Olha, existe a depressão leve, moderada, grave, existe uma diferença entre o episódio depressivo, que é uma coisa que pode acontecer e durar até 2 semanas, e o transtorno depressivo, que é uma coisa muito mais grave, leva muito mais tempo. Como identificar estando na primeira pessoa e como na terceira pessoa? Olha, na primeira pessoa é simples, eu tenho que me conhecer. Tudo começa com autoconhecimento, essa palavra parece usar-se muito, mas tudo começa comigo. Eu tenho de saber quando estou bem, para saber quando estou mal e para saber quando algo não está a correr do jeito que deveria. Porque os sintomas da depressão são tão simples como não ter vontade de acordar, não ter apetite, não ter prazer, e são coisas que podem passar assim muito trivialmente. Eu me conheço, eu vou saber dizer isso não é o meu normal, alguma coisa pode estar a precisar da minha atenção e à medida que isso vai se arrastando, já serve de alerta. Na terceira pessoa, tem de ser pessoas com as quais nós convivemos, prestamos atenção, então vamos notar quando alguma coisa diferente acontece. Não é automático, são pessoas com quem nós conversamos e que nós observamos atentamente, então conseguimos ver quando alguma coisa saiu do normal. A diferença entre depressivo e deprimido... Olha, engraçado, não tinha feito essa pergunta, mas eu penso que é depressiva, ter tendência de estar no estado de depressão. E deprimido é o ato de se estar deprimido. Não sei se consegui transmitir alguma coisa, por acaso nunca tinha pensado nisso. Hoje em dia temos muitos jovens a sofrer de depressão devido ao custo alto de vida, a segregação, a exclusão da nossa sociedade, de como evitar cair nessa emboscada, como ajudar. Gente, esse é um filme, como diz um meu amigo, que é coach, esse é um filme que nós nos contamos porque nós nos apegamos muito aos nossos problemas, nós acarinhamos tanto os nossos problemas e achamos que eles justificam tudo o que acontece. Com todo respeito, esse é um filme que quanto mais a gente colocar end, melhor. Nós nascemos, os problemas já estavam aqui, nós vamos morrer e vamos deixar os problemas, e os que vierem vão encontrar outros piores do que nós estamos a deixar. Uma vez eu fui fazer uma palestra sobre, acho que era bullying, já não me recordo muito bem o tema, em que alguém me disse que agora as pessoas caem facilmente na depressão. Eu disse uma coisa e era isso que eu estava a esquecer quando estava a falar com a Dina, e vou dizer de novo. As pessoas agora já não conseguem ter o mínimo de resiliência porque sabem que existe a depressão. Então, eu não vou tentar, eu não vou me esforçar e vou reclamar que eu estou deprimido. E vão me perguntar, antes as pessoas não ficavam deprimidas? Ficavam, mas não sabiam que isso acontecia, então elas encontravam uma forma de superar isso. Eu vou vos dizer uma coisa que provavelmente eu nunca disse, meus pais provavelmente não sabem. Eu já fiquei com depressão. Eu já fiquei com depressão ao ponto de precisar de tomar psicofármacos. Mas eu entendi que era um alerta para eu mudar o rumo. Que eu devia fazer. Não, isso eu posso resolver, eu vou resolver. Isso, não, eu faço um diagnóstico, tomo um paracetamol e fico bem. Está lá para ser tomado todos os dias. Uma ajudinha extra aqui. Por que eu não falo disso? Resolver o assunto e seguir em frente. O meu estado de depressão provavelmente pode ter se arrastado há muito tempo, mas porque eu não tinha noção disso, não tinha ninguém que me dissesse, eu ia convivendo com isso. Quando chegou a fase de eu ir a uma terapia e na altura nem era uma psicóloga, era uma psiquiatra que me atendeu, ela disse, você está com depressão, não sei, fiquei pronto. Mas no meio daquele processo eu disse, não, alguma coisa eu ainda posso fazer nisto tudo e eu quero experimentar fazer as coisas de uma forma. Obrigado pela ajuda. Agora eu vou levar as coisas de modo a resolver as coisas. Quando digo resolver, falo comigo mesmo. Comecei a bater de frente com as coisas que pareciam ser maiores do que eu e a resolvê-las uma a uma. Eu costumo dizer às pessoas, gente, eu sinto as mesmas coisas que todo mundo sente. Eu fico triste, eu choro,
eu acho que não vale a pena sair da cama, mas eu não fico lá, porque eu já sei que não vou ter nenhuma recompensa se eu alimentar essas coisas. Essas coisas estão lá para me servir de alerta, para me dizer, olha, dá uma reinventada que alguma coisa está a falhar. Tão simples quanto isso. Eu não tento ser mais forte do que eu realmente sou, mas também não me deixo levar pela tristeza, porque não é essa a direção que eu quero que a minha vida tome. Então, às vezes, outro dia o Bruno disse, e foi o Bruno Ramos que disse, se ele parece uma formiguinha, está sempre a correr atrás de uma coisa. Não, eu me permito ser, eu me permito seguir aquilo que o meu corpo e o meu estado mental me permitem fazer. Eu não me bloqueio, tanto para sentir alegria como para sentir tristeza. E provavelmente esse seja o segredo de eu ser uma pessoa mentalmente saudável, e que eu entendo que tudo tem os dois lados. Eu não há nenhuma estação que consiga durar os 300 a ter um dia que neva, a ter um dia que... É normal, os jovens estão a sofrer de depressão devido ao alto custo. Não, os jovens estão a sofrer de hipocrisia, de falsidade e de preguiça. Desculpa quem for ofender com isso, mas é o que eu sinto, é o que eu vejo. Aquela senhora que acorda de manhã, 4 horas, vai carregar de peixe para dar de comer aos filhos. E eu vou ficar, porque a coisa está mesmo muito difícil. Aquela empregada doméstica que trabalha das 7 às 17 a limpar a casa, depois das 20 às 22 a vender pão, depois das 3 horas tem de acordar, porque vive lá na Conchichina que não tem transporte, ela não tem direito a sofrer de depressão. Então, se vocês me disserem que elas não têm direito, eu vou concordar que os realmente sofrem de depressão, porque não, vamos lá separar as coisas. Uma coisa é a preguicite aguda, é o viver de aparências, de querer coisas fáceis, não querer lutar para ter as coisas, que eu acho que a nossa sociedade está se a pegar muito a isso. Outra coisa é a realidade, que é, como eu costumo dizer, pôr um par de sapatilhas e sair para malhar, porque se aquelas pessoas que eu mencionei aqui conseguem viver, e dói-nos quando a gente vê essas pessoas a fazer, mas elas conseguem dormir e dar de comer aos seus filhos. Quanto mais um jovem, na flor da idade, que talvez teve ocasião de ir à escola, tem 12ª classe, já sabe usar um computador, usa megas para ficar no WhatsApp o dia todo. Então, por que ele não usa tudo isso para resolver a situação dele? Eu não concordo com isso. Isso não é depressão. Isso é falta de resiliência emocional e vitimismo. E nós temos que parar com isso. Depressão é uma coisa muito séria. No dia em que vocês visitarem uma enfermaria de psiquiatria, vocês vão perceber o quanto é degradante uma pessoa com doença mental grave e que já perdeu noção de si. Vocês vão perceber o privilégio que tem de poder acordar, olhar para a sua cara e dizer bom dia, Célia, e sair, escovar os dentes. É um estágio tal de degradação que eu fico extremamente revoltada. Acho que vocês estão a notar isso na maneira como eu estou a falar, que não desgraças, ao invés de acordar e correr para que alguma coisa mude. Eu não tenho como, não, mas é sério, eu não tenho como mudar o governo, não tenho como mudar que meu país é Moçambique, não tenho como recuperar o dinheiro das dívidas ocultas, quem me dera, não tenho como ter nascido num outro sítio. O que eu tenho é o que eu estou aqui, tenho de lidar com todos esses problemas e mesmo assim sair disso viva. Então, eu não tenho como. Então, eu vou me perguntar o que eu posso fazer diante da minha situação. Eu posso me esforçar, posso dar o melhor de mim, posso aceitar o convite do Bruno, posso partilhar minha experiência, posso ajudar a Adelina, isso está ao meu alcance. Então, vamos lá parar um bocadinho com custo de vida, exclusão social, sociedade. Desculpa qualquer coisa, nem sei quem fez essa pergunta, não é nada pessoal, acho que nem te conheço. Mas só acho que se eu não vos der essa enxacoalhada, dificilmente vocês vão conseguir perceber que não é isso que está a deixar as pessoas na depressão, não é isso. Ok. Quem fez a pergunta foi o Vamos Dário. lá parar de abraçar as nossas desgraças. Nem precisava me dizer, não é nada pessoal. Bom, continuando, não sei se tem mais alguma pergunta que tenha me escapado. Não aí, mas eu tenho uma questão aqui que é, eu sei que se nós não construirmos, porque em parte eu sofro também de depressão, mas eu tenho alguns mecanismos que eu uso para poder estar bem. Existem algumas coisas que eu faço que é para poder me encontrar. E eu queria saber da Célia, será que construir uma rotina, saber que eu vou fazer segunda, terça, quarta até domingo, ajuda a reduzir
aquilo que podemos chamar de depressão, ter um propósito cada dia ajuda-nos? Olha, Bruno, barco sem destino termina onde? Não tem destino. Pois é, não tem destino. E o que acontece é que ele vai circulando, circulando até se funciona com algum tipo de combustível, até acabar o combustível, até acabar mantimentos, e acaba se afundando, né? Não é diferente com o ser humano. Nós temos sim ter um propósito, temos que ter um destino, temos de saber o porquê das coisas que estamos a fazer. E quem tem de lidar com questões de saúde mental, como depressão, e digo isso, provavelmente o que eu experimentei de depressão não se assemelha às experiências que as outras pessoas têm e talvez a minha capacidade de autoanálise e de superação talvez é diferente, mas o que eu acho que ajuda muito é ter um senso de propósito na vida, porque muitas pessoas desenvolvem transtornos mentais por viverem alienadas, por não saber realmente qual é a direção que a coisa está a seguir. Só está, tipo, amanheceu e agora. Não é suposto ser assim. Ter hábitos, ter rotinas. As rotinas têm uma coisa muito engraçada. Elas te ajudam, mas se forem rotinas más, elas também te internam, porque o seu organismo não consegue selecionar se o hábito é bom ou mau. Ele só consegue se aperceber que é algo que ele tem de fazer repetidamente e no piloto automático. Então, o risco das rotinas é não selecionar as que te ajudam e depois estares num piloto automático de tentar desfazer um hábito que só te prejudica. Tem um ditado que diz: bons hábitos são difíceis de construir, mas fáceis de conviver com eles. Os maus hábitos são muito fáceis de construir, porém muito difíceis de conviver com eles. Então, rotina remete a hábitos, há que selecionar bons hábitos para depois dessa rotina não ser o seu calvário. Perfeito. Perfeito. Alguém tem mais alguma questão? Ok. Alguém gostaria de partilhar alguma coisa? Célia, gostaria de dizer mais alguma coisa em torno do tema que estamos a conversar? Olha, se eu tenho alguma coisa para dizer, eu sempre tenho alguma coisa para dizer, principalmente quando falam de coisas que me interessam. E o que eu tenho para dizer é: comecem a assumir, ou como se diz, a tomar posse de todas as maravilhas ou de todas as bênçãos que Deus colocou em cada ser humano. Disse que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu digo, quanta honra carregar um pouco de Deus em mim. E se eu quero honrar ou fazer valer isso, então eu tenho de viver uma vida que realmente valha a pena, que seja o reflexo desse Deus em mim. Cada um vai ter a sua maneira de fazer isso. E nós, às vezes, caímos no erro de achar que só quem vai à igreja é que tem Deus, só quem é um doador é que tem Deus, ou quem... Não. Essa parte não cabe a nós, de definir como é que cada um deve viver o Deus que está em si. Mas nós conseguimos identificar isso pelas ações, por aquilo que a pessoa faz. E quando o assunto é depressão, eu diria, vocês têm o poder de lidar com isso por aquilo que vocês já são como seres humanos. Não porque a Célia existe ou porque... Sim, é uma questão, um transtorno mental, é uma coisa que precisa de ser tratada e que nós, como seres humanos, temos em nós ferramentas para lidar com isso. E como disse a Adelina, quando ficar difícil, não tenham vergonha de pedir ajuda, porque ninguém fez nada sozinho e ninguém fará nada sozinho. Então, a coisa é uma bênção poder ter outras pessoas que possam nos ajudar nesse processo e não se deixem levar pelos desafios, sejam de depressão, de ansiedade ou de medo. Sim, acontece, mas todos nós temos a capacidade. Eu acredito muito que nós podemos nos transformar. O slogan da CAMI é transforme-se, que para mim é: pegue em tudo que tu és hoje e construa a pessoa que tu queres ser amanhã. Com ou sem depressão, tu podes pegar e pronto, é isso. Não tenho mais coisas a adicionar.
Quem quiser saber mais ou ter mais informação sobre como lidar com essas questões de depressão, a CAMI trabalha muito com questões de saúde mental, com desenvolvimento pessoal e profissional, e teremos muito gosto em recebê-los. Minha filha está a perguntar como é que é ter depressão. Só fica muito triste, muito desanimada, sem vontade de nada, não come, não dorme bem. Pois é. Então, pessoal, obrigado por participarem e aguardamos o desenrolar da conversa lá na comunidade. Quem quiser comentar alguma coisa que tenha faltado aqui, que tenha esquecido de perguntar, que ocorre depois, pode expor lá na comunidade, vamos conversar. A Célia também está na comunidade, mas acredito que para atendimentos tem que ser no privado. Basicamente é isso. Vamos disponibilizar durante a semana algum conteúdo que está relacionado a isto. Vamos disponibilizar também a dica que foi dada aqui do chá, que é para as pessoas que não estiveram poderem participar, no caso, né? Terem um pouco do suco que nós bebemos aqui. Obrigado, Célia. Aguardamos pela próxima conversa, que acho que vai ser ansiedade. Obrigada eu, Bruno, pelo convite. Espero que tenha sido útil e estarei. Aproveito para avisar ou para informar as pessoas que nós estamos, para este mês, a CAM está a preparar um workshop sobre desenvolvimento de carreira, para quem quiser aprender um pouco mais sobre processos seletivos, como preparar-se para entrevistas, como conseguir negociar propostas salariais. Estaremos a fazer isso. É uma oferta única, porque o workshop vai procurar trazer em mais ou menos 2 ou 3 horas aquilo que geralmente se faz em 7 sessões e a um preço quase que de oferta, né? Então, para todas as pessoas que já têm um emprego ou que estão à procura de emprego e querem aprender algumas dicas ou querem perceber algumas nuances. Pois é. Bom, por mim é tudo. Por hoje é tudo. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Foi um prazer. A aula foi maravilhosa. Obrigada. Disponha. Tchau, tchau. 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 Tchau.